Fala galera, vamos continuar aqui a nossa aula de C Sharp. Na última aula eu falei de struct, né? E aí eu vou começar a entrar num tema um pouco mais denso aqui, que é a parte de orientação a objeto, tá? E essa parte é bem longa, porque orientação a objeto não é uma parte muito fácil da programação, porque ela tem várias minúcias, né? Eu vou tentar passar aqui todas essas minúcias. Vou até fazer um pré-roteiro aqui do que a gente vai falar aqui, tá? Eu preciso falar dos conceitos básicos de classe, né? Os conceitos básicos de classe eles vão ser herança, tá? E aí eu vou explicar o que vem a ser herança. A gente vai falar de interfaces. A gente vai falar de polimorfismo. Esses aqui são os três, no meu ponto de vista, os três principais temas com relação à orientação a objeto, tá? A herança, a gente vai ver que é possível a gente herdar de outras classes, né? Então a gente pode segmentar essas classes, dividir. E eu vou falar isso num cenário de jogos, tá? Para ficar um pouco mais fácil, até foi pedido do nosso amigo Alisson aqui da USM para falar isso no contexto de jogos, né? E vou falar sobre interface e por último de polimorfismo. Vamos lá, seguindo aqui a parte de struct, eu tinha explicado que a estrutura ela pode conter uma série de variáveis, no caso aqui a gente só colocou um dictionary, mas eu criei uma série de funções seguidas dessa structure, e aí a gente fez a implementação. Vou passar aqui para o lado, para a gente conseguir ver os dois códigos, né? Aqui a gente tem a implementação da estrutura, né, da struct, e aqui a gente tem a implementação das funções que a gente criou, né? E aí a gente fez o uso dessas funções. Para mudar de estrutura para classe, né, para objeto, a alteração é bem simples. A gente só vai mudar aqui para classe em vez de estrutura. Mas essa mudança ela acarreta uma série de outras coisas, porque a estrutura ela é limitada. A estrutura, você não tem como fazer uma herança da estrutura, você não tem como implementar uma interface na estrutura, né? E você não consegue particionar a estrutura. A estrutura é como se fosse uma classe, mas mais simples, tá? Então aqui a gente já fez a alteração de uma struct para uma classe. O que a gente ganha aqui? A gente ganha aqueles três caras que eu falei ali: herança, polimorfismo e interface. Vamos começar com a herança, tá? Vamos imaginar um cenário de um jogo. O jogo, a gente tem lá, por exemplo, todas as criaturas que se movem. Essas criaturas, elas vão ter as funções de movimentação. Dessas criaturas originárias ali, a gente pode herdar numa outra classe, por exemplo, o player. Então, como é que ficaria essa estrutura aqui, né? Eu vou criar aqui, para a gente conseguir ver melhor essa brincadeira, seguindo mais ou menos como é que é a estrutura do TOS, tá? Do Tales of Shadowland. Lá no TOS, a gente tem uma classe chamada Creature, que é qualquer criatura que se movimenta, tá? Então eu vou pegar aqui. Quando eu crio um novo script dentro do C Sharp, ele acaba me criando aqui essa estrutura de classe, né? Então aqui eu tenho a criatura. A criatura ela recebe, por exemplo, a posição, né? Essa posição poderia ser um x, y, z aqui da vida, tá? É uma forma de você poder armazenar a posição da criatura em 3D, ou você pode utilizar um vector 3, que seria a classe que efetivamente a gente utiliza dentro da Unity, tá? O vector 3 ele nada vai ser do que 3 posições de float. Como a orientação de posição dentro da Unity é vector 3, a gente poderia utilizar. E aí começa algumas diferenças, né? Que lá na Unity a gente não usa a biblioteca System Numerics aqui, que foi adicionada automaticamente para o Visual Studio. Mas para facilitar um pouco o nosso entendimento, eu vou usar um XYZ aqui, tá? Então a gente declarou aqui XYZ dentro de criatura. E aí eu vou criar um outro script aqui, tá? Chamado player.
E aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou limpar e vou colocar aqui. Só que, vocês lembram que eu falei que o player ele é uma criatura? Então, como é que eu faço para poder herdar essa classe aqui? Eu vou chegar aqui na minha classe player, vou dar 2 pontos, e aqui eu vou colocar creature. Creature. Fazendo isso, eu estou usando o sistema de herança do C Sharp, tá? Toda linguagem de programação que tem orientação ao objeto implementado, você vai ter essas características em objetos. Herança, polimorfismo e interfaces, tá? Se não tem essas características, não é uma implementação completa de orientação ao objeto. O que acaba acontecendo quando a gente cria essa sintaxe aqui? Primeiro, a gente está falando que a classe é pública, né? Se eu, por exemplo, tentasse fazer isso aqui, ó, fazer uma struct, você percebe que ele vai dar um erro aqui, ó, falando que não pode utilizar isso numa estrutura. Por isso que a gente tem que usar uma classe, tá? Então a gente está falando aqui que a classe ela é pública, né? Ela é uma classe aqui, eu estou especificando por esse termo class. Eu falo que o nome da minha classe é player e ela herda de criatura. Ok? O que isso acarreta no final do processo? Vamos limpar aqui o nosso program. E eu vou fazer uma instância dessa classe. Então eu vou colocar aqui, ó, player. Vou colocar igual new player. Ok? Aqui no primeiro parâmetro está sendo o tipo player. Então perceba que a gente consegue utilizar a classe, tanto a classe como a estrutura, como um tipo, né, complexo. Tanto a estrutura quanto o player é um tipo mais complexo, porque ele está um nível acima, vamos dizer assim, daqueles tipos primitivos de variáveis, né? Ele pode conter uma série de informações, então dentro da estrutura e da classe a gente consegue ter variáveis e funções, então são tipos complexos. Eu preciso determinar qual é o tipo da variável que eu tenho que criar. No caso aqui eu estou especificando. Eu poderia também fazer de uma outra forma, digitando o nome var, tá? Dentro do C Sharp. E aí a gente vai começar a ver a diferença de linguagens que são fortemente tipadas e linguagens que não são fortemente tipadas. O padrão de linguagens como, por exemplo, o PHP, o JavaScript, o Let, o var, são padrão de declaração de variável. Às vezes você não precisa nem colocar nada, né? No caso do C Sharp, como a gente tem esse comportamento fortemente tipado, a gente sempre tem que especificar qual é o tipo da variável. E aí, quando a gente quer deixar isso de uma forma, entre aspas, implícita, a gente colocando var aqui, ele vai pegar o retorno do que foi especificado na atribuição e vai automaticamente saber, entre as qual é o tipo, né? Tanto que se a gente passar o mouse aqui no var, você consegue ver aqui, ó, que ele está colocando essa variável como player e ele está colocando um sinal de interrogação. Por quê? No C Sharp, quando você digita player assim, quer dizer que essa variável ela pode estar com valor determinado ou não, tá? Então, se eu quisesse só declarar a variável desse jeito aqui, por mais que ele vai dar aqui um alerta, né, que não foi declarada, não foi atribuída, ela não foi instanciada, né? Mas eu estou colocando aqui o comportamento que essa variável não precisa ter não precisa ser instanciada a priori, né? Ela é opcional de ser implementada. Mas aqui a gente vai voltar a nossa instância aqui, né? Basicamente, qual é o comportamento que o sistema está fazendo aqui quando você coloca esse new player, né? Eu acho que eu não cheguei a explicar muito bem sobre essa questão quando eu estava falando de struct, né? Toda classe, ela é um esqueleto, tá? Então aqui eu tenho a classe da criatura. Essa classe da criatura, ela não tem nenhum tipo de valor dentro dela, né? Esse XYZ aqui, ela foi criada, mas ela não foi instanciada. Então a gente tem suporte a essas variáveis, mas elas não estão sendo utilizadas. Como eu posso fazer para poder instanciar, né? Para poder atribuir valores? Porque se eu chegar aqui no código e tentar fazer isso aqui, ó, player.x, eu não consigo ter acesso a essas variáveis, porque isso aqui é uma classe, não é a instância da classe, efetivamente. Mas se eu chegar aqui e fazer aqui, ó, player.x, eu consigo ter acesso, tá? Por quê? Porque o player vai herdar de criatura
e a criatura tem XYZ. Só que perceba que aqui ainda está continuando dando erro, porque está falando que o nível de proteção do X não me permite fazer a atribuição dessa variável. Quando a gente está mexendo com classe, assim como a gente está mexendo com estrutura, né? Se a gente não determina um public aqui no começo da variável, ela não é acessível externamente, ela só é acessível pelas funções internas da classe ou da estrutura, né? Então a gente precisa especificar. E aí a gente pode especificar ela como public, a gente pode especificar ela como private, ou a gente pode especificar ela como protected. Qual é a diferença desses três caras aqui, né? Se eu vou usar public, private ou protected. Private, você está falando que essa variável ela só é acessível pela classe que pertence à variável. Isso é, se eu coloco aqui como private, somente funções que estão dentro da classe criatura que têm acesso a essas variáveis, ela vai começar a dar erro aqui, tá? E nem se eu chegar aqui no player, eu consigo fazer algum tipo de modificação. Por exemplo, vamos dizer que eu quero criar uma função aqui de movimentação. Eu vou criar aqui, ó, public void move, tá? Aqui eu teria que pegar, por exemplo, int x, int y, int z. Fazendo bem a grosso modo, tá? E aí eu quero atribuir aqui o x. Eu não vou conseguir fazer essa sintaxe aqui, por quê? Porque ele vai falar para mim que não está acessível. Perceba? Se eu boto aqui public, novamente, ele passa a ficar acessível na classe que herda também. Então, isso que é a parte interessante da hierarquia, porque a gente consegue fazer a manipulação de variáveis que estão instanciadas no root, no pai, né, no parent, se você determinar o acesso. E o protected, né? A gente falou aqui, public, private e o protected. O protected, ele vai ter um nível de permissionamento que classe principal e classes filhas podem manipular essa informação, mas quem está no escopo fora da classe não tem acesso. Então, se eu substituir aqui para protected, a gente vai ver que a classe player ela consegue fazer a manipulação do valor da movimentação, mas qualquer tipo de interação externa à classe não permite. Simplesmente ele vai dar nível de acesso de proteção. Então a classe ela tem essa questão de poder você escolher quem pode, dentro do código, manipular essa informação ou não. Mas existe uma outra forma também de você poder externalizar externalizar uma forma de modificar essa variável sem necessariamente ter acesso direto. Por exemplo, aqui no caso dessa função que a gente fez de movimentação. Por quê? O player tem acesso a XYZ internamente. Então, eu posso colocar aqui, ó, para ele fazer a modificação das variáveis que estão dentro da classe da criatura. Mas, aqui, em vez de eu fazer uma chamada direto da variável x, eu vou fazer a chamada da função move. E aqui eu posso passar, por exemplo, 0, fazer a movimentação do player. Então perceba, aqui a gente está chamando a função, e aí no caso essa função ela tem que estar declarada como public, senão acontece o mesmo problema da variável, né? A classe player ela está fazendo a substituição, o override das informações que estão presentes na classe criatura. A criatura ela que tem efetivamente as variáveis, né? E aí a gente começa a ver algumas coisas que são interessantes aqui, ó. Aqui no C#, a gente tem como criar listas de entidades que são anteriores, mas também colocar as filhas. Vou dar um exemplo do que eu estou falando. Vamos dizer que dentro de uma cena, né, dentro de um mapa do jogo, você tem uma série de players ou uma série de criaturas, tá? E a criatura se entenda, NPCs, monstros e tudo mais. Então vamos dizer que os NPCs e as criaturas, os monstros, eles são só criaturas. E os players são essa entidade classe player, tá? Eu poderia criar aqui uma lista de criaturas, tá?
que eu vou chamar aqui de entidades, que é o nome que a gente usa lá dentro do TOS, tá? E aqui eu criei uma lista. Perceba que a lista ela foi declarada como criaturas, né? Então, vocês começaram a perceber que a programação ela começa a interligar os conceitos que a gente aprendeu anteriormente. A gente tinha falado de variáveis, a gente tinha falado de listas, né? E aí a gente falou sobre condicionais e tudo mais, e a gente começa a utilizar essas listas e funções e tudo mais num nível maior, né? No nível que a gente está utilizando agora estruturas mais complexas, né? Então aqui eu fiz uma lista simples de entidades. Dentro dessa lista de entidades eu posso ter monstros, NPCs e players, tá? Então aqui, se eu chegar e falar assim, ó, entidade adiciona o player dentro dessa lista, você percebe que não deu erro, né? E por que não deu erro? Sendo que a lista é de criaturas e player tem uma classe própria de player. Porque quando você cria uma lista, toda classe que é derivada, que é herdada, né, ela também pode ser colocada dentro da mesma lista. Então, como o player herda de criatura, eu posso adicionar um player dentro de uma lista de criaturas. Só que o que acontece quando você faz isso? Se eu fizer um for ou um for each aqui, né, dentro da nossa lista, o que vai acabar acontecendo é que todas as implementações que foram feitas dentro de player, por exemplo, a classe move, elas não vão estar acessíveis. Se eu tentar chegar aqui e digitar move, ele vai falar que ele não consegue identificar essa função. Por quê? Porque essa função ela não pertence à criatura, ela pertence a player. E como é que a gente poderia fazer para ter um nível de acesso da classe player? A gente tem como fazer isso, tá? A gente pode fazer aqui uma condicional falando o seguinte: a criatura que eu estou fazendo aqui a verificação, ela é um player, tá? Então eu passo esse comando isPlayer, e aqui eu passo como se eu estivesse fazendo a atribuição efetivamente de uma variável nova, né? Aqui no caso ele está dando erro porque player está aqui em cima, né? Eu vou colocar aqui player instance. E vou colocar aqui embaixo o player instância. Então, olha só o que eu fiz aqui. Eu tenho uma lista de criaturas que eu não sei quais são as criaturas que tem ali dentro, né? E aqui eu fiz um for each para poder percorrer toda a lista. E aí aqui eu faço uma condicional perguntando assim, ó, essa criatura é um player? Se essa criatura é um player, move ela para mim, tá? Então aqui, por que aqui embaixo, em vez de estar chamando criatura, eu estou chamando player instance? Porque essa sintaxe aqui é como se eu estivesse fazendo uma instância de tipo player, né, da classe player, para essa variável, vamos dizer assim, que está sendo criada aqui, ó, variável local. O ponto todo é que internamente o C# ele vai tratar isso como uma referência. Então, efetivamente, ele não está fazendo uma instância, ele só está criando uma referência de criatura, mas utilizando a classe player. Tá? Assim que a gente faz para poder ter vários níveis de camadas ali de herança e conseguir reverter isso em algum momento, caso seja necessário. Aonde que a gente usa muito isso no TOS? Por exemplo, na classe de itens. Os itens, eles têm várias subdivisões, né? Você pode ser um item de resource, pode ser um item stackable, que seria item acumulável, né? Que vai aparecendo aquele count embaixo do item. O item poderia ser uma armadura, que aí ele vai herdar de uma classe chamada equipamento. Ele poderia ser um instrumento e tal. Então, tem várias ramificações de estruturas e heranças de vários níveis, porque a gente pode criar vários níveis de herança, tá? Por exemplo, aqui dentro desse código, eu posso pegar aqui e criar, por exemplo, monsters. E aqui, monsters também vai herdar de criatura, por exemplo. Ó. Creature. E aqui eu poderia fazer toda a implementação de inteligência artificial do monstro, por exemplo. Né? Então perceba que a partir de uma classe a gente pode herdar outras classes, e essas classes elas podem ter vários níveis de herança. Eu posso criar, por exemplo, uma classe aqui, sei lá, por exemplo, boss, né? Vou adicionar aqui, ó,
Classe de boss. Vamos dizer que na classe de boss eu quero fazer uma série de implementações de habilidades que os boss têm e tal, não sei o quê. E eu posso falar aqui que ele herda de monsters, por exemplo, tá? Então perceba, o boss, ele herda de monstros, monstros herda de criatura, e criatura não herda de nada. Na prática, o que vai acabar acontecendo? Se eu chegar aqui no nosso código e criar um boss aqui, eu também posso adicionar ele dentro de entidades. Olha só que legal. Isso daqui que a gente está fazendo é usando herança. Usando herança em várias camadas diferentes, né? E aqui, dentro da minha condicional, eu posso ter uma outra verificação aqui qualquer, perguntando, por exemplo, se a criatura é um boss. E aí pegando aqui o alto nível desse cara, né? E podendo chamar uma função qualquer aqui que eu tenha implementado dentro de boss, tá? Então você começa a perceber que começa a virar um emaranhado, né? Eu falo que classe é como se fosse uma cebola, ela tem várias camadas e uma classe herda de outra, herda de outra, herda de outra. Por isso que classe, ela não é tão performática no instanciamento, tá? Você criar esse new aqui da classe, ela não vai ser tão performática como uma struct, por exemplo. Porque pelo fato da struct não ter herança, o script ele não precisa, né? O compilador ele não precisa voltar várias casas para trás para saber quem depende de quem, quais são os parâmetros e tudo mais. E quando você tem várias sequências de herança acontecendo simultaneamente, o que acaba acontecendo é que vai acumulando todos os métodos e todas as variáveis que são públicas ou protected das classes anteriores, e isso vai virando um pequeno monstro, né? Então, se eu mostrasse aqui, por exemplo, o código da criatura, por exemplo, do TOS, é uma classe enorme, né? Tem muitas linhas de código lá, porque tem várias coisas que a criatura faz, né? Então eu mexo com a parte de status, skill e tudo mais dentro dessa classe de criatura, e depois eu vou subindo o nível. Na classe de play a gente vai mexer nos controles, né? Vai receber os inputs do controle, vai ter a comunicação dos pacotes de rede e tudo mais. E aí, olha só que interessante. Se eu pegar essa função que está dentro de players de movimentação e passar ela aqui para a criatura, ela passa a ser acessível tanto para criatura, quanto para player, quanto para monstro, quanto para boss. Então aqui embaixo, se eu chegar e digitar aqui, ó, move, eu consigo chamar a função, porque agora a função pertence a uma classe que está no nível inferior com relação à classe que a gente está mexendo. E aqui eu não precisaria nem fazer essa validação, porque como essa função agora ela é singular para todas as criaturas têm essa função, eu posso chamar sem saber o tipo dela. Então, para mim, eu não estou me importando se isso aqui é um boss, ou se ele é um player, ou se ele é um NPC. Se eu preciso movimentar ele, é só eu chamar essa função, e essa função vai fazer a alteração das posições, né? Então, a gente já começa também a entender que a função, quando a gente começa a subdividir o sistema nessas classes, a gente pode pegar funções que são padrões para todas as heranças ali, né? E começar a trazer ela mais para o nível do root, né? Da classe principal que vai fazer as heranças, e fazer essas implementações pontuais, caso sejam necessários, somente quando o escopo da classe precisar. Então, por exemplo, no caso aqui de monstros, eu poderia ter uma implementação de funções de movimentação por inteligência artificial. Que aqui, então, a gente só tem uma movimentação simples, que em alguma parte do código a gente teria que fazer a chamada dessa movimentação. Mas aqui eu posso, por exemplo, criar uma função que vai fazer um update de tempos em tempos, que vai fazer a movimentação automaticamente do monstro. É um exemplo de função real que a gente tem dentro da classe de monstros. Você pode ter uma série de outras funções que pertencem somente a monstros, né? Que não pertencem nem a players nem a criaturas. E aí você vai fazendo um exercício de reflexão
quando você começa a criar essas classes e subclasses, né, aonde que se encaixa efetivamente determinado tipo de função. Então, toda criatura ela se move? Às vezes a criatura não se move por algum motivo, né? No TOS a gente tem uma criatura lá que ela fica paralisada. Aí você tem que ter outras opções aqui, por exemplo, de um exemplo aqui, como é que a gente poderia fazer, né? Eu poderia colocar aqui uma função, uma variável booleana, falando que é stationary. O que é stationary? Que a criatura, no caso, ela não se move, tá? Mas eu vou colocar aqui como falso por uma questão de que a maioria das criaturas elas se movem, né? Então aqui, se não for estacionária, né, ela vai poder fazer a movimentação. E aí eu poderia, por exemplo, criar aqui uma criatura que não se move. E aí como é que eu poderia fazer isso? Eu criaria aqui, por exemplo, acho que é o Worm, o nome da criatura lá que não se move dentro do TOS, que ela fica pregada no chão, assim, na posição que ela tá e fica cuspindo o veneno, né? Aqui eu colocaria, né, monster. E aqui eu posso começar a sobrescrever as informações. Olha só que interessante. Na nossa classe criatura, eu coloquei o stationary como falso, né? Como é que eu faço para sobrescrever essa informação no caso da Worm e ela ser true? Eu poderia chegar aqui e falar aqui, ó, stationary é true. Mas perceba aqui que ele vai falar aqui para mim, ó. Ele vai falar que eu estou ocultando o parâmetro que está presente em criatura stationary. Então, ele está dando um override, só que esse override ele não está especificando exatamente... Ele vai fazer desse jeito, tá? Mas ele prefere que você especifique que você está fazendo um override. Especificando com a tag override aqui, ó. Eu quero sobrescrever a informação de stationary. Só que para mim sobrescrever, né, para mim poder utilizar essa nomenclatura override, perceba que ele fala o seguinte, ó, override não é válido para esse item. Por quê? Porque aqui dentro da variável que eu quero que possa ser alterado, eu preciso colocar virtual. Você só consegue fazer override quando tem essa parte virtual? Não, você pode não utilizar o override e ele vai ficar dando aquele alerta ali que ele está substituindo o original. E perceba que aqui ele vai falar o seguinte, ó, modificador virtual não é válido para esse item. Por quê? Porque a gente não pode fazer a atribuição dessa forma aqui que a gente está fazendo. A gente precisa atribuir para ele a função de getSet. Isso aqui que eu fiz, ele permite que classes que são herdadas de criatura, ela vai poder tanto resgatar a informação que está dentro da stationary, quanto setar uma nova informação que está dentro do stationary. E aí perceba que aqui está dando um errinho, ele está falando que o modificador não é válido, porque quando a gente está lidando com esse tipo de variável, né, que tem getter e setter, eu preciso fazer diferente aqui. Assim, outra coisa aqui que está protected, eu preciso deixar protected aqui também para ele parar de dar erro, tá? O nível de permissionamento da variável virtual ela precisa ser a mesma quando ela está no mais alto nível. Então aqui a gente tem a variável original. Eu poderia até colocar aqui o false como atribuição primária, né? Porque eu quero que toda criatura ela possa se movimentar. E aqui eu estou dando um override dessa informação, falando que no caso desse monstro em específico, essa criatura ela não se move. Então, se por algum motivo a função de move for chamada, esse cara não vai se movimentar. E a gente pode testar isso aqui agora, tá? Vamos testar aqui, ó. Eu vou pegar aqui, no caso aqui a gente tem esses dois carinhas, eu vou deixar aqui a função de movimentação e eu vou fazer uma condicional aqui para saber se eu preciso externalizar aqui a nossa posição, né? Eu vou
deixar isso aqui público, tá? O XYZ público. E eu vou ver se o x é igual a 1 e se o y é igual a 1. E aí eu vou dar um console.writeLine. Aqui, olha só como é que a gente vai fazer. Eu vou pegar aqui o nome da classe, no caso, que vai ser aqui creature.name. Não, fica ruim para fazer isso. Eu vou fazer uma coisa melhor. Eu vou colocar aqui entidade foi movida, né? Vou colocar aqui else não foi movida. E aqui eu vou colocar um console.writeLine só para segurar, né? Segurar o console. Vamos dar um play. Ó, ele tem duas entidades, o player e o boss, e as duas entidades elas foram movidas com sucesso, né? Se eu criar aqui agora um worm, né? A gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vai adicionar a entidade aqui dentro, .add, e agora a gente vai verificar aqui, ó. Perceba, o player e o boss eles se moveram, mas essa entidade que está com stationary true, ele não se move, né? Então a gente está conseguindo seguir a lógica correta que foi implementada na nossa classe. E aí vamos começar a falar agora de construtores, tá? Construtores é uma característica de classes e estrutura, tá? Eu lembro que naquela estrutura que a gente fez na aula de estrutura, eu fiz um construtor, mas eu não falei especificadamente sobre construtores. Os construtores, é uma função que é chamada quando a gente faz um new, tá? Então aqui quando a gente faz um new, a gente consegue executar uma função. Para fazer isso, a gente vai criar aqui, ó, public, o nome da nossa classe, não tem retorno, tá? Porque o retorno da instantiate vai ser a própria classe instanciada, né? Com os valores que a gente precisa. E aqui eu posso passar alguns parâmetros de construtor. Por exemplo, eu quero saber qual é a posição que está quando você cria a criatura, né? Então eu poderia pedir aqui o XYZ e podia mandar mover a nossa criatura para a posição. Quando a gente faz isso, o que vai acabar acontecendo? A gente vai precisar fazer com que as classes que são herdadas, você percebe aqui que player, por exemplo, começou a dar problema. Por quê? A gente criou um construtor dentro de criatura, e aí as filhas dessa classe, ela também precisa ter uma implementação de constructor, tá? Então aqui, ó, o player está falando, ó, algum argumento não está fornecido. Se eu pedir para o próprio Visual Studio criar para mim aqui, ó, gerar construtor. Olha só o que ele fez aqui, ó. Ele gerou um construtor de player, ele gerou os parâmetros de posição, XYZ, ele fez um 2 pontos base e passou XYZ. O que efetivamente ele tá fazendo aqui? Ele está falando que o construtor da classe, na verdade, ele está chamando o construtor da criatura para passar os parâmetros. Então, toda vez que a gente cria classes que têm derivações de outras classes, a gente vai precisar criar construtores ou até mesmo override de função chamando base. No caso de construtor, a gente vai passar aqui 2 pontos base, né? E vai precisar passar os parâmetros aqui, ó, 000, por exemplo. Por que isso aqui não aconteceu em boss, André? Vai acontecer no boss do mesmo jeito, né? Ó, aqui a classe monsters, ele vai pedir para fazer a implementação do constructor aqui do mesmo jeito, tá? E aí, consequentemente, o boss vai fazer a mesma coisa, tá? E quando a gente vier aqui agora, o boss ele vai estar pedindo a posição, né? Uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, para evitar de ter que fazer isso em todas as classes, a gente pode simplesmente atribuir aqui tirar as atribuições base,
tá? Aqui do construtor para sempre ser o construtor anterior. Se a gente não determina isso aqui dentro do construtor dessa classe, a gente vai acabar... Eu poderia, por exemplo, aqui chegar e falar que isso aqui vai ser 000, por exemplo, né? Colocar aqui, ó, chamando base, e aqui eu posso passar o construtor sem essas informações. O que acaba acontecendo quando eu faço isso é o seguinte: todo mundo que vai herdar de boss, ele não precisa ter implementação de construtor. No caso aqui do Worm, por exemplo, se eu não quero fazer mais implementação de construtor a partir de monster, eu posso simplesmente vir aqui e substituir monster, tá? Que aí o Worm vai parar de dar o erro. Então aqui a gente meio que para essa cascateação de classes construtoras, tá? Porque a classe sem parâmetro, ela é a default, né? Então se tiver ela implementada, ela vai substituir, né, em alto nível. Então quando você vai subindo os níveis de camada da classe, se você interrompe a passagem de parâmetros, ela interrompe ali, tá? Aqui do jeito que a gente fez aqui. Mas perceba que a classe dá uma oportunidade para a gente de ter vários tipos de construtores e vários tipos de função com o mesmo nome, tá? Então, por exemplo, eu posso implementar aqui o monsters sem nada, que ele vai retornar 000 para a classe de criatura, ou eu posso criar aqui também um construtor monsters que eu vou solicitar o XYZ, tá? X, Y e Z. E aí, no caso eu tenha passado essas informações, ele vai transmitir essas informações para o pai dele, que é a criatura. O que isso aqui dá de condição para a gente? Eu posso simplesmente instanciar a classe sem ter nada, né? Igual tá aqui, ó. Você percebe que Boss e Worm pararam de dar erro, né? Porque eu tenho o construtor dele que tá vazio e tenho o construtor dele que tá cheio. Então, se eu vier aqui dentro do nosso Boss, por exemplo, e colocar 222, né? 222, ele funciona também, porque a gente vai ter a classe, aqui no caso do Boss, monstros, eu poderia ter que criar aqui, ó. Tem que passar essa função aqui, ó. Então aqui o boss eu consigo criar, ó, tanto com atribuição inicial quanto sem. Ele não vai dar erro, né? Isso também é por causa da herança, né? Como a gente tem toda essa questão de poder herdar funções anteriores, funções anteriores e herdar parâmetros anteriores, a gente pode sobrescrever as funções, a gente pode sobrescrever as variáveis e a gente pode ter vários tipos de função com o mesmo nome, passando atributos diferentes. Isso é super interessante. Então, da mesma forma como eu fiz aqui com o construtor, eu posso fazer isso também com outras funções qualquer que eu possa ter, tá? Deixa eu ver quanto tempo tá ficando. Já tem 40 minutos dessa primeira parte. Então a gente já começou a dar uma olhada, um overview geral sobre classe. Mas, de novo, esse conteúdo é muito extenso, então eu vou dividir isso em vários vídeos. Esse primeiro vídeo eu vou ficando por aqui e aí eu já vou, na continuação, gravar o segundo.